Oi, 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 como prometido, tô eu aqui. Já vou preparar a pele rapidinho, passando primer, base. A base eu vou usar uma misturinha do BB Cream da Vult e da base Kershaw do Boticário, que a da Boticário ficou muito rosa pra mim, eu tenho que fazer misturinha. Então eu já vou passando tudo, porque eu quero mostrar mesmo os olhos. Então a base eu vou fazer rapidinho. Tô passando um corretivo da Vichy, só pra tirar minhas olheiras, porque tá difícil o negócio. Vou passando rapidinho e a gente já vai pros olhos. Preparei a pele rapidinho, que agora a gente vai pros olhos, que é o que me interessa. Vou tentar fazer meio que passo a passo, mas vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá bom? Eu vou pegar essa base que eu tenho, é uma base Xing Ling, eu comprei na China mesmo há um tempinho, mas ela é bem boa, ela parece aquelas bases da Peluise, porque ela tem uma consistência bem grossa, e grossa na medida certa, sabe? Eu coloco ela na minha plaquinha, dou uma esquentada, passo na pálpebra, porque ela deixa bem uniforme, deixa uma textura bacana pra sombra. Então eu vou passando por toda a pálpebra, depois já passo na parte de baixo, onde vai sombra, eu passo essa base. Assim eu já deixo preparado a pele mesmo para receber a sombra. Passa em todo o olho, pálpebra fixa, pálpebra móvel. O bom é que já faz o contorno da sobrancelha. Assim, quando for marcar a sobrancelha, ela já tá bonita. Eu vou usar a paleta Naked. Então, aqui eu tô usando a sombra Naked, a terceira mesmo. O nome da sombra é Naked. Já apareci com o olho pronto, porque eu achei que ia demorar muito ficar gravando os dois. E como é pra mostrar mais o passo a passo, eu já fiz um na frente. Então, eu venho com essa primeira sombra, vou chamar de sombra 1, a Naked. E vou fazer o côncavo com ela, tá? Então, eu vou começar dando batidinhas no cantinho e arrasto pro côncavo. Vocês vão ver que eu vou usar só 2 pincéis para fazer todas as transições, porque é para mostrar que você não precisa ter muito pincel, não. Dá para se virar com o que a gente tem. Esse é um pincel que vem nas paletas mesmo, nas paletas da Naked. Eu gosto bastante dele, mas tipo, se fosse fazer uma make, eu poderia usar vários pincéis e eu vou me virar só com ele. Então eu tô colocando no cantinho, coloquei no cantinho, vai dar esfuma, 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 vai por todo o côncavo. E assim você vai tirando a marcação. Essa é uma corzinha clara, é uma cor de transição. Você não vê logo uma grande diferença nela. Continuo esfumando. Vou vendo se tá marcado. Eu tô olhando pelo celular, então é mais difícil pra mim. Eu tenho pálpebra gordinha, então tem que esfumar direitinho, porque ele vai fazendo marquinhas, né? Se eu não esfumo direito. Aí eu vou pegar a segunda sombra, eu acredito. Vou usar a Buck, que é a quinta sombra da paleta. Ela é um marronzinho mais quente. É um pouquinho mais escuro do que a primeira que eu passei. Então eu já não vou passar ela no côncavo, eu vou passar no canto externo do meu olho, até a metade do olho. Dá pra perceber que ela fica um pouquinho mais escura, uma tonalidadezinha de nada. Ficou bem ruim a iluminação porque eu tava com a tela do computador ligada. Eu tava com o computador ligado e ficou essa imagem meio azul. Então ficou um pouquinho ruim, mas eu acredito que dá pra ver. Também é meu primeiro, né? Nos próximos a gente melhora isso daí. Eu já sei que não dá pra fazer na frente do computador. Eu tô esfumando a transição, então eu passei essa segunda corzinha mais escura, vou esfumando onde ela encontra com a mais clara pra não ficar uma coisa muito marcada. Então, dá uma esfumadinha, faz esse trabalhinho pra ela entrar dentro da outra sombra. Eu já vou aproveitar e vou puxando para a parte inferior dos olhos, porque eu não vou querer uma coisa muito marcada. É um degradê clarinho mesmo para o dia a dia, não quero uma coisa muito dramática.
É só pra mostrar, fazer aquela cara de bonita. Você sabe que tem uma make ali, mas você não sabe, não consegue definir bem. Ela só realça a beleza mesmo. Ela é uma make mais facinho, assim, mais tranquilinha. Vou esfumando pra não marcar, pra já fazer, fazer um conjunto com a parte superior do olho. Isso eu tô usando a primeira sombra, a Naked, que é aquela mais clarinha. Esfuma, como se não tivesse amanhã. Dá aquela olhadinha. Já dá pra ver, você consegue ver que tem uma corzinha mais forte ali no meio, chegando já pra uma mais clarinha, mas você não consegue ver exatamente quando que muda. Eu vou então pra terceira sombra, que vai ser a Dark Horse, que é a 8ª sombra da paleta. É a 8ª sombra, eu vou aplicar com batidinhas no dedo mesmo. Eu quero ela só um pontinho, é uma cor mais fria, então eu tô colocando uma cor mais fria dentro da mais quente. Só pra dar uma cor mesmo, dar uma profundidade. Que aí faz aquele degradê. Quando você tá olhando assim perto, você acha que tá muito clarinho, mas quando você olha de um pouquinho mais longe, você vê que tem um tom escuro. E você não precisa fazer isso com preto, você consegue fazer com uma sombra mesmo, na mesma cartela de cor, que é o marrom que eu tô usando, que dá esse efeito mais escurinho. E aí eu vou esfumando com a ponta do dedo mesmo, vou colocando com batidinhas para entrar uma sombra na outra. Então eu tenho essa mais escura dentro da mais clara, da média, que tá dentro da sombra 1. Eu pego agora a primeira sombra da paleta, que é uma sombra acetinada, ela é um pouquinho brilhante. Então eu faço o meu canto interno, eu faço toda a parte interna até a metade, onde encontra com a outra sombra, e aí eu vou esfumar. Então eu vou fazer o meu cantinho do olho para dar aquele pontinho de luz e vou colocar essa sombra mais cintilante. No caso da paleta da Naked, ela é um cintilante, é um rosézinho, ela não é rosa, mas lembra um tom rosé. Então eu peguei de novo a sombra número 1, a Naked, e coloquei um pouco mais por cima dessa cintilante, para manter na transição do marrom. Então eu coloco, você não vai ver uma grande diferença, aquela quebra mesmo de uma cor para outra. E essa é a ideia, é que uma cor vai entrando e vai se tornando outra. E aí volta com a cor mais escura, Dark Horse, que é pra... Não sei se pronuncia assim não, tá? Tô lendo. Que é pra fazer essa transição. A maquiagem é uma construção, você vai de pouquinho em pouquinho. Vou fazer o canto... a parte de baixo dos olhos, né? Que eu já tinha feito um pouco do outro lado, mas desse lado eu não tinha feito nada. Então, eu vou passando a sombra, tô passando primeiro a Naked, que é a primeira sombra, aquela mais clarinha. Vou passar bem e vou esfumando, porque senão vai ficar marcado. E eu quero que ela vá abrindo, dissolvendo na pele mesmo, porque aí não vai ficar marcado. Então, fica marcado embaixo dos olhos e vai chegando, vai afastando. À medida que afasta, ela vai simplesmente ficando mais clara. Eu não tenho uma quebra da cor. Esse ângulo parece que eu levei um soco, né? Porque pega o azul da tela do computador com o marrom, com cintilante. Colorimetria é uma coisa louca, né? A gente coloca uma cor e parece outra. Mas é só nesse ângulo, tá? Quando muda já fica mais bonitinho. E de acordo com que você vai esfumando, você vai dando formato pra maquiagem, né? Maquiagem é isso. É construção. O processo dela é horrível. Até chegar, você fica horrível até conseguir fechar a maquiagem completa. Agora eu venho com a segunda sombra, que é um pouquinho mais escura, para colocar bem na raiz dos cílios. Como eu falei, eu não quero fazer um olho dramático, então eu vou dar só um pezinho, um pouquinho com essa sombra. Eita, deixei, ainda bem que foi o pincel, né? Só o pincel que eu deixei cair, porque se fosse a minha paleta eu ia sofrer bastante. Eu sou muito apegada a essas paletas da Naked. Essa Naked 1, principalmente porque ela não produz mais, né? Já saiu de linha. E eu consegui comprar essa bem no finalzinho e, quase não uso.
quase não usava, porque chega, né? Vamos pôr pra jogo. Aí a pessoa super experiente em gravar vídeo sai da tela. Eu totalmente me perdi, não sei fazer essas coisas, né? Fui olhar no espelho e esqueci o celular do lado. Aí percebi o celular, volta pra olhar. Mas eu tava só passando a sombra embaixo dos olhos mesmo. Aqui não tem segredo, a mesma coisa. Fui com a sombra mais clara, tô passando a sombra número 2 para fazer um pezinho. No canto do meu olho dá pra perceber que marcou quando eu trouxe a sombra de baixo para juntar com a parte superior. Então eu venho com o pincel e vou ficar ali trabalhando, esfumando. E aí a gente vai não tem como dizer, 1 minuto, 2 minutos, não. Você vai esfumando, esfuma até chegar no resultado que você quer. Porque maquiagem é isso, é esfumado. O esfumado é o que vai dar o resultado que você quer. Se você quer uma mais marcada, se você quer uma mais esfumada. Nesse caso, a intenção era esfumada. Volto com a sombra clarinha, a primeira, para colocar no canto interno dos olhos, fazer aquele cantinho mais claro, né? Então eu tô passando agora para dar um pontinho de luz e vou dando o acabamento aqui dos olhos. Pronto, dá uma olhadinha no celular para ver como é que tá aparecendo, porque no espelho é uma coisa, no celular aparece outra, e a gente tem que tentar se acertar. Então aí eu acelerei um pouquinho, porque eu vou só fazer o acabamento da pele com contorno clarinho também, bem dia a dia, passar pó que eu não tinha passado, passei a base e não selei com pó, então passo o pó no rosto inteiro, contorno, e aí vou finalizando os olhos, passo um curvex, porque eu não quero colocar cílios, e vou passar a máscara de cílios. Essa é a Turbo Max, se eu não me engano, da Avon. Eu amo essa máscara, acaba e eu compro de novo. Na verdade, essa tá bem no finalzinho e eu nem sei se a Avon tá fazendo ela de novo porque mudou, né? Agora é Marc. Mas eu amo essa máscara, ela é muito boa. E aí eu só trabalho os cílios mesmo, vou passando embaixo em cima, porque eu não quero colocar cílios postiços. Cílios postiços eu não uso todos os dias, não. Eu gosto de usar máscara mesmo e cílios só pra maquiagem social mesmo. Então agora eu vou passar o lápis preto. Como eu falei, eu não quero esse olho dramático, mas com a sombra eu não tive a dramaticidade que eu queria. Então eu vou passar bem de levinho esse lápis bem na raiz dos cílios. Eu não tô passando na linha d'água, porque esse lápis da Boticário, ele é muito preto. Então se eu passar na linha d'água, ele vai pesar o olho pra maquiagem que eu quero. Então eu tô passando bem de levinho só pra dar uma corzinha a mais. Passei nos dois olhos só pra dar uma realçada. Se você gosta de um lápis preto pra deixar a linha d'água bem pretinha, esse do Boticário é ótimo. E aí eu venho com um blush, coloquei pouquinho pra vídeo e pra essa luz horrível que eu estava, eu precisava ter colocado um pouquinho mais pra vocês poderem ver realmente. Mas eu coloco um blush, na verdade é mais um bronzer, ele tá mais para um bronzer, o que eu passei, para manter a mesma linha de marronzinhos, né? Então eu coloquei na mesma linha, vou fazer a correção agora da sobrancelha. Eu gosto de usar o kit da Ruby Rose. Gosto muito dos produtos da Ruby Rose, então vou fazer uma correção bem de levinha, porque a minha sobrancelha já tá bem desenhada, né? Ela tá com design bem feito, então eu vou só fazer uma correçãozinha, colocar um pouquinho mais de cor onde precisa. E aí, como a gente passou aquela base em toda a pálpebra, antes de começar a maquiagem, ela deixa já a raiz da sobrancelha mais clarinha, dá uma iluminada. E aí, quando você faz essa correção, destaca bastante. E sobrancelha é uma moldura para o rosto, né? Ela tem que estar uniforme, ela tem que estar combinando, harmônica com o teu formato de rosto.
E aí, tô acabando. Pra chegar, cabelo todo descabelado. Ah, tem um batom ainda. Eu escolhi 2 batons, porque eu tinha um que era frio demais e um quente demais. Então, eu passei primeiro o Juliana, da Bruna Tavares. Batom em bala, da linha Bruna Tavares mesmo. Ele é uma cor bem fria, é um marrom nude bem frio. Eu não consigo falar nude, porque, tipo, falam que essa cor é nude. Pra mim, ela é um marrom meio nude. Então, ela é um marrom frio, pra mim, é uma cor bem fria. E aí, pra não ficar muito apagado, muito frio, porque eu já tô com uma sombra, né? Eu coloquei o ponto mais forte da sombra frio. Eu venho com um batom da Mary Kay, que é o Toff, batom cremoso da Mary Kay. E dou batidinhas no centro dos lábios mesmo. Dou batidinhas no centro pra dar uma corzinha. Então, ele dá uma vida. Não é muita coisa, é só mesmo pra esquentar o batom que eu já tava usando. E aí, eu literalmente acabei essa maquiagem o dia inteiro pra editar esse vídeo. Vou lá, mostro os meus cabelos fuá, porque tava uma bagunça. Dou uma tentada de disfarçar pra fazer pose de bonita. E é isso, gente. Obrigada. Tentei. Nos próximos vai ser melhor, prometo.